Quase todos já ouviram sobre a crucificação de Cristo, mas poucos mencionam o homem que perfurou seu lado, não o que estava na cruz. O nome dele era Longino, e ele não é apenas responsável por dar o golpe final que matou Jesus Cristo, mas ele também foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição e a única pessoa a ter sua cegueira curada pelo sangue de Cristo. Além do homem, existia a lança sagrada, arma lendária temida por garantir invencibilidade a quem a possuísse. Esta é a história de Longino, um soldado cuja vida inteira mudou em um instante e o santo que desferiu o golpe final em Jesus Cristo. Se você gosta de história religiosa, crucificação de Jesus e santos pouco citados, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Gaon, obrigado por virem à minha barraca. Toda semana, exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões, de todo o mundo, de todas as épocas, para sempre. Sim, essa é a minha tentativa de entender no que todo mundo acredita. Existem bilhões de pessoas neste planeta e bilhões que já morreram. Quero saber onde elas estavam e no que acreditavam neste grande e belo planeta. Eu realmente acredito que você não pode entender as pessoas, sem entender o Deus que elas adoram. Essa é a minha tentativa de passar por isso. Aqui exploramos Islã, cristianismo, hinduísmo e demais religiões. Já adianto, não sou estudioso religioso nem teólogo, só um cara com Wi-Fi, tentando entender tudo isso. Este programa só existe porque você assiste. Apoie o canal. Isso significa muito pra mim. Não seria possível sem meu amigo ortodoxo grego. Christos, como você está? Calamera? E aí, religião? Tudo certo, Cristos? Eu só queria que você dissesse é Calameda ou não. Bem, agora é Calispera. Opa. Calma aí, cara. Você tem que pegar leve com esse tipo de linguagem por aqui, beleza? Por isso não deixamos você pegar muito o microfone, Cristos, senão você enlouquece. Hoje estamos falando sobre um dos santos menos conhecidos no catolicismo, uma figura muito fascinante que é mencionada na Bíblia e existe na tradição cristã. E deixe-me só comentar uma coisa sobre esse homem, Longino. Às vezes eu posso simplesmente dizer, sabe, Longino, porque é assim que a maioria das pessoas fala. Mas esse cara é uma daquelas figuras cuja história fica entre a tradição religiosa autêntica, a palavra inspirada de Deus, como conhecemos na Bíblia, e também os enfeites medievais. Certo, os primeiros cristãos que lembravam desse cara, desse soldado na crucificação, e muita gente fala sobre isso. Mas os detalhes ao redor dele vão crescendo ao longo dos séculos, o que torna, você sabe, entendê-lo um pouco complicado, tentando separar a figura histórica da lenda que existe ao redor dele. No entanto, segundo a lenda, Longino teria nascido na região montanhosa da Capadócia, que hoje fica no centro da Turquia, durante o reinado do imperador Tibério. Este é o imperador que governava a região romana na época da crucificação de Cristo. Isso faz sentido agora por volta da época da crucificação. Ele devia ser um soldado romano experiente, então tinha cerca de 30 ou 40 anos na época. Ele cresceu na Capadócia e conhecia diversas culturas e religiões. Essa região era o elo entre Oriente e Ocidente. Pessoas de todo o mundo precisavam atravessar essa região para chegar ao destino. Curiosidade: Longino provavelmente não era seu nome real, pois os evangelhos não o identificam pelo nome. O nome Longino surge no século IV em um texto apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos. Provavelmente vem do grego lonce, que significa lança ou dardo, e depois virou Longino. Quando foi, na verdade, você sabe, latinizado ou algo assim. E literalmente só significa o cara da lança, certo? É tipo o cara com a lança, o sujeito da lança. E esse nome ficou por quase 2000 anos já. Como centurião nas legiões romanas, Longino comandava entre 80 e 100 soldados e representava a verdadeira espinha dorsal do exército romano. Se você conhece Roma, sabe que era um império militar, então esses homens não eram só guerreiros fortes. Esses centuriões precisavam de inteligência, tática e total falta de piedade. Então, para se tornar um centurião nessa época em Roma, você tinha que sobreviver a anos de campanhas e batalhas brutais. E você sabe, então. É implícito que Longino provavelmente já havia servido em várias províncias antes de ser designado para esta área sob o comando de Pôncio Pilatos. Quando encontramos Longino na história, ele provavelmente já havia supervisionado dezenas ou até centenas de crucificações. É realmente difícil quantificar, mas a crucificação romana foi projetada para ser a morte mais humilhante e agonizante possível.
Quero dizer, é algo tão brutal. Uma forma de morrer não é necessariamente pela perda de sangue ou enforcamento. É literalmente você sendo asfixiado, como se seus pulmões não conseguissem pegar ar, e você lentamente sufoca até a morte, publicamente na frente de qualquer um que passe por ali. E era reservado apenas para as piores pessoas, era para escravos, quero dizer, bandidos e ladrões, e claro, revolucionários políticos, rebeldes e se preferir. O que aconteceu depois mudou totalmente a visão de mundo de Longino. A lenda de Longino na tradição católica ocorre na Semana Santa, certo? Esses são como 7 dias que antecedem a Páscoa atualmente. Naquela época, as tensões vinham aumentando, por toda Jerusalém. Jesus de Nazaré entrou na cidade montado em um jumento enquanto as multidões o proclamavam rei. Literalmente, Hosana fazia referência direta à profecia de Zacarias 9:9 sobre um rei futuro chegando humilde em um jumento. A referência ao Hosana vem do Salmo 118, hino pascal, que significa salva-nos agora, e era usado para receber um rei enviado por Deus. Mas quase imediatamente após sua chegada, Jesus entrou no templo e viu um monte de cambistas lá dentro. E ele virou todas as mesas deles e gritou que a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Citando diretamente Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. Isso não foi apenas um gesto simbólico, foi um ataque direto ao sistema econômico que existia dentro do templo e uma repreensão pública à liderança do templo. Para Longino, oficial romano, ele não parecia só um pregador pacífico e errante. Era o começo de uma possível revolta, certo? Um homem tinha acabado de entrar na cidade sob cantos reais. E todos pedindo, salve-nos agora, citando profecias sobre esse rei enviado por Deus. E ele está causando tumulto no local mais sagrado de Jerusalém. Percebe como isso vira um problema? Por isso, os líderes judeus levam Jesus a Pilatos, acusando-o de se declarar rei dos judeus. E nessa época, qualquer reivindicação de realeza era considerada traição contra Roma, certo? Só há um rei, Tibério, não é? E tecnicamente, entre os judeus é Pôncio Pilatos. E isso é punível com crucificação. Uma multidão já havia se reunido e, segundo João 19:12, os líderes locais insistiam nisso. Se eles deixassem Jesus ir, isso faria de Pôncio Pilatos um inimigo de César. Literalmente um inimigo, de Tibério, agora Pilatos. No fim, ele decidiu, e segundo a lenda, mandou Longino supervisionar a execução do pregador judeu e 2 criminosos. Agora isso nos leva ao Gólgota, também conhecido como o Lugar da Caveira. Esta é uma colina que ficava fora dos muros de Jerusalém, onde muitas dessas crucificações aconteciam. Aqui, Longino posicionou seus homens para 3 crucificações. Os outros 2 criminosos não eram diferentes dos outros que, você sabe, ele já tinha executado dezenas de vezes antes. Mas havia algo diferente em Jesus, e o que Longino viu naquelas horas desafiou tudo o que pensava saber durante a crucificação. Ele não xingou seus executores nem implorou por misericórdia como as outras vítimas. Em vez disso, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E quando um dos ladrões crucificados se volta para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim. Ao entrar no teu reino, Jesus diz ao homem: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso não era um comportamento criminoso normal, não era nem mesmo um comportamento humano normal, certo? Especialmente ao enfrentar essa morte brutal. Então, para Longino, assistir a isso acontecer fez com que toda a execução começasse a parecer muito diferente de tudo o que ele já tinha visto antes. Segundo a tradição cristã, é nesse momento que os eventos sobrenaturais começaram. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra por 3 horas, sem nuvens, apenas escuridão. Longino já havia lutado em muitas batalhas e visto vários tipos de presságios, mas nada como isso. Quando Jesus morreu, a terra respondeu imediatamente com um terremoto. Rochas se partiram, túmulos se abriram, e o enorme véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Apesar disso, o protocolo da crucificação ainda precisava ser seguido. O procedimento romano exigia a confirmação da morte antes de liberar o corpo. Então Longino pegou sua lança, aquela lança que o tornaria famoso ao longo da história, e o motivo pelo qual estamos falando dele hoje. Ele perfurou o lado de Jesus abaixo do coração. Segundo os evangelhos, imediatamente saíram sangue e água, detalhe reconhecido por médicos como compatível com morte por crucificação. Mas então o milagre aconteceu de acordo com a tradição da igreja. Longino sofria de um sério problema nos olhos. Era um problema real que ele tinha há muitos anos, e possivelmente uma condição conhecida como oftalmia, que era comum entre soldados em muitos climas muito empoeirados e ensolarados.
Porém, milagrosamente, um pouco de sangue e água atingiram o rosto e os olhos de Longino. Naquele momento, seu problema de saúde foi resolvido e sua visão ficou totalmente clara, permitindo que enxergasse perfeitamente após anos. Mas mais do que a cura física, segundo a tradição, veio com ele a visão espiritual. Ao ver o homem crucificado diante de si, percebeu que havia cometido um grande erro. E ele disse, de fato este homem era o Filho de Deus. Além disso, só para contextualizar, essa citação vem literalmente de Deus e disse que veio diretamente do centurião. Mas, de novo, o nome dele não é citado diretamente, só sabemos que um soldado disse isso. Mas o nome e a história dele são meio que o que foi acrescentado a essa lenda. Agora, com a lenda, a história cresce ainda mais. O vínculo de Longino com Cristo continuou após a crucificação. Os líderes judeus temiam porque Jesus previu que ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele pediu a Pôncio Pilatos uma guarda romana para proteger o túmulo. E de acordo com a lenda, Pilatos designou justamente o homem que havia supervisionado a crucificação para fazer isso, e esse homem era Longino. Então o que aconteceu durante esses 3 dias deve ter sido extraordinário de acordo com o Evangelho de Mateus. Outro terremoto ocorreu no domingo cedo e um anjo apareceu, rolando a pedra e fazendo os guardas desmaiarem. Como homens mortos, geralmente indica que estavam dormindo no trabalho, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia. Mas quando os soldados se recuperaram, o túmulo estava vazio, restando apenas uma mortalha de linho. Esse é o Sudário de Turim, tema de um episódio nosso. Confiram. As autoridades judaicas entraram em pânico com a possível divulgação do túmulo vazio e decidiram agir por conta própria. Eles ofereceram subornos substanciais aos soldados para espalhar uma história falsa. Eles disseram: apenas digam que os discípulos vieram e roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Diga isso agora. Está em Mateus 28, 12 a 15 e diz literalmente: Principais sacerdotes e anciãos se reuniram e planejaram juntos. Eles deram aos soldados uma grande quantia de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem dizer que os discípulos dele vieram durante a noite e o roubaram enquanto estávamos dormindo. Se esse relato chegar ao governador, nós o convenceremos e livraremos vocês de problemas. Eles pegaram o dinheiro, seguiram as instruções, e essa história ainda é contada entre os judeus até hoje. Nesse período, os soldados romanos que admitiam dormir em serviço eram condenados à morte, certo? Era literalmente pena de morte, segundo a lei romana. Quando ofereceram uma saída, basicamente encobrindo a situação e dizendo que nada aconteceria com eles. A maioria desses guardas aceitou o acordo, mas não Longino. Algo fundamental mudou nele naquele momento da crucificação, com a cura da sua visão, e talvez, até mais do que isso, a cura do seu coração ou da sua alma. Independentemente da interpretação, ele recusou o suborno e contou às pessoas o que ocorreu na cruz. Mas isso é muito perigoso, certo? Ele desafia seus superiores ao afirmar que essa pessoa é o Filho de Deus e questiona a autoridade religiosa. E agora ele está realmente arriscando a própria vida, de acordo com a lenda. E é muito difícil determinar exatamente de onde isso veio. Longino percebeu que não podia servir a Roma e seguir Cristo, então tomou uma decisão dramática. Ele tirou sua armadura, largou suas armas e foi procurar os homens que Roma estava caçando. Agora, esses homens são os apóstolos. Em Jerusalém, os apóstolos permaneciam escondidos e com medo, até que Longino os encontrou e pediu o batismo. Pedro, João e os demais se surpreenderam ao encontrar o centurião que supervisionou a crucificação de Cristo. Agora eles queriam aprender com ele, então os apóstolos o acolheram. E depois de receber o batismo e passar um tempo aprendendo, com aqueles que realmente conversaram e partiram o pão com Jesus, Longino decidiu voltar para casa na Capadócia, não como soldado aposentado, mas como missionário do Evangelho que mudou sua vida. Outro fato interessante, pouco mencionado, é que 2 companheiros de Longino, conhecidos como Petrônio e Cássio, também guardaram o túmulo de Jesus e se converteram. Após presenciarem a ressurreição de Cristo, também decidiram seguir Longino em seu ministério na Capadócia. Muitas vezes isso vem da criação de mitos medievais, e por isso pouco está realmente nos evangelhos. Para quem não é cristão e assiste, isso ainda faz parte do folclore da igreja. De volta à Capadócia, Longino dedicou-se à vida religiosa e tornou-se um dos pregadores cristãos mais eficazes do início. O testemunho dele era único porque ele não pregava baseado em boatos ou eu ouvi de alguém ou alguém disse alguma coisa. Esse foi um testemunho de alguém que participou de perto da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
A pregação de Longino resultou em uma conversão em massa. Na região, vilarejos inteiros deixaram deuses pagãos e adotaram o cristianismo plenamente. A mudança foi tão grande que em poucos anos o cristianismo já estava profundamente enraizado na região. Raízes que fariam da Capadócia um importante centro da teologia cristã primitiva e do monasticismo. De volta a Jerusalém, autoridades judaicas ouviram que o centurião romano que matou Jesus agora pregava a ressurreição e convertia milhares ao cristianismo. É exatamente o que eles não queriam, certo? É como se fosse outro apóstolo, não é? Esse é um testemunho credível de uma pessoa confiável que você sabe tinha uma posição de destaque dentro do exército romano. Isso agora dificulta os esforços deles para suprimir o movimento cristão primitivo. Então, como conta a história, Pilatos naquele momento decidiu seguir em frente e se livrar de Longino. Eles, entre as autoridades judaicas. Ele era visto como alguém que estava, você sabe, falando sobre esse cara, Jesus Cristo, que obviamente era extremamente problemático naquela região. Para Pilatos era como: esse cara era nosso soldado, desertou e elogia alguém que matou. Tipo, não podemos tolerar que nenhum dos nossos soldados romanos tenha enlouquecido. Então, como resultado, Pilatos envia um esquadrão de soldados para a Capadócia com ordens de prender e executar Longino e seus companheiros por deserção, traição e perturbação da ordem. Os soldados viajam até a Capadócia e iniciam a busca por seus alvos. Eles tinham descrições, mas nunca conheceram Longino, certo? Então, depois de perguntar por aí, sabe, nessa região, que é literalmente a cidade natal de Longino, eles estão tentando descobrir onde podem encontrá-lo. Foram levados a uma casa simples nos arredores da vila. E quando bateram na porta, o impensável aconteceu. Alguém abriu a porta, e quem era? Longino? Sem se identificar, ele recebeu os soldados e os convidou para descansar e comer. Seus companheiros, em silêncio, prepararam uma refeição. Enquanto Longino ouvia os soldados falarem do plano de caçar os desertores perigosos da legião romana, chamados Longino e seus companheiros, que deveriam ser capturados e executados. Durante toda a noite, Longino serviu principalmente seus caçadores de recompensas e lhes ofereceu genuína bondade. Ele perguntou sobre a jornada, famílias e serviço deles. Os soldados se impressionaram com o caráter e sabedoria do anfitrião. E como ele entendia tão bem a vida militar, mas tinha encontrado algo melhor e seguido em frente. Na manhã seguinte, enquanto os soldados se preparavam para seguir a busca, Longino os reuniu e disse: "Preciso contar algo. Sou o Longino que procuram." Os soldados ficaram: "O quê? Como assim?" "O homem que demonstrou tanta hospitalidade e bondade a eles. Esse é o cara que Pilatos quer que a gente vá matar." A revelação criou uma crise para os soldados. Você pode imaginar, né? Como eles poderiam prender alguém e basicamente matar alguém que tinha acabado de tratá-los como família? Eles tinham acabado de viajar por tanto tempo e estavam tentando pegar esse cara. E então ele passou a noite inteira cuidando deles, dando um lugar para dormirem e alimentando-os. Eles insistiram para Longino fugir, prometendo dizer que não o encontraram. E eles passaram a respeitar e, de certa forma, até admirar esse homem, mesmo nesse breve tempo juntos. Longino recusou-se a fugir, chamou seus 2 companheiros e juntos escolheram o martírio a negar a fé ou viver escondidos. Os soldados estavam divididos, basicamente nesse momento, entre o dever para com Roma, para com o imperador e para com César. O afeto, a afinidade e o vínculo humano que criaram com esse homem. E a contragosto, eles prenderam os 3 homens. Enquanto viajavam à capital, os guardas recebiam lições improvisadas de teologia dos prisioneiros, que seguiam alegres e tranquilos, mesmo diante da morte certa. Essa parte a seguir também é bastante debatida. Lembre-se de que grande parte do que se sabe sobre Longino e suas histórias é contado. Muito disso surge na época medieval e muita coisa circula e é embelezada, e a verdadeira história de Longino é difícil de realmente definir. Mas muitos desses enfeites são realmente legais, então acho que vale a pena dizer, ok, dizem que, ao chegar, o governador romano deu a Longino e seus companheiros uma escolha: sacrificar aos deuses romanos, negar formalmente Cristo e receber o perdão pela deserção. Ou teremos que matar vocês. Então os 3 homens dizem: tudo bem, podem nos matar. Então o governador ordenou torturas tradicionais para quebrá-los. Apesar disso, Longino continuou pregando durante a tortura. E mesmo depois que os guardas arrancaram todos os seus dentes, Longino ainda falava, proclamando claramente o nome de Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador. Novamente, muito disso deve estar embelezado, mas são essas as lendas medievais que circulam.
Neste ponto, o governador está frustrado e então ele ordena o silenciamento definitivo. Ele quer que a língua de Longino seja cortada, mas então ocorreu outro grande milagre na vida de Longino. Mesmo sem língua, ele continuou falando. Governadores, guardas e todos os presentes ficaram maravilhados. Agora, novamente, provavelmente isso é um exagero, mas essa é a história. Longino fez algo provavelmente aterrorizante de ver. Ele pegou um machado próximo e destruiu os ídolos pagãos na câmara do governador, quebrando-os e gritando: "Agora veremos se eles são deuses." Segundo a tradição, ao destruírem os ídolos, os demônios neles libertaram-se e atacaram imediatamente o governador e o deixaram cego em retaliação pela destruição de sua morada. Ao notar que mais tortura só traria mais milagres, o governador ordenou a execução imediata. Longino ajoelhou-se, rezou por seus executores e foi morto. Agora, é claro, a lenda de Longino não termina aí. Quando a lâmina caiu, dizem que um pouco do sangue espirrou no rosto do governador. Imediatamente, sua visão, antes retirada pelos demônios, foi restaurada. O sangue milagroso que curou o olho de Longino na crucificação também curou quem ordenou sua morte. Agora, a história é bonita, é uma história fantástica, mas a história real provavelmente não é tão poética. Quando Longino chegou à cidade, ele e 2 soldados foram decapitados. Provavelmente não houve quebra de ídolos, nem demônios, nem milagres, nem corte de língua, nem cura de olhos, nem nada disso. Apenas decapitação e execução para esses 3 rebeldes que desertaram da legião romana. Agora, uma das histórias mais tradicionais ligadas a Longino. Os soldados, seguindo ordens, decapitaram Longino e levaram sua cabeça a Jerusalém como prova do sucesso da missão. Pôncio Pilatos e outras autoridades, satisfeitos por resolverem o problema, mandaram jogar a cabeça no lixão da cidade, fora dos muros, afirmando que não merecia sepultamento. Mas, de acordo com as histórias, Deus tinha outros planos para essa relíquia. Anos se passaram, e durante o reinado de um imperador posterior, uma viúva rica e cega da Capadócia decidiu fazer uma peregrinação a Jerusalém com seu filho, esperando que a oração nesse local sagrado pudesse realmente restaurar sua visão. A peregrinação se tornou grandiosa. Ao chegarem a Jerusalém, seu filho adoeceu e morreu em poucos dias, deixando a mãe sozinha na cidade estrangeira. De coração partido, cega e sem orientação, ela então enfrentou a decisão de voltar para casa sozinha ou morrer sozinha em Jerusalém. Naquela noite, ela chorou na cama e São Longino apareceu em seu sonho, acompanhado de um jovem que ela reconheceu como filho. Longino disse à mulher para não lamentar por seu filho, porque ele está no céu, e que se ela quisesse vê-lo, deveria recuperar a visão, trazendo de volta a cabeça dele. Sim, literalmente, tipo, ei, vai encontrar minha cabeça. Ela foi jogada além dos muros da cidade. Ele então deu instruções específicas a ela, e garantiu que ao tocar na cabeça dele, essa relíquia, ela recuperaria tanto a visão física quanto a visão espiritual da glória celestial do filho. Apesar do pedido estranho, a viúva sentiu-se compelida e obedeceu. Na manhã seguinte, a viúva contratou guias para levá-la a essa área fora dos muros de Jerusalém. Quando ela chegou, começou a cavar só com as mãos. Como um monte de lixo seguindo as instruções dos santos, após horas revirando o lixo, seus dedos sentiram algo. Assim que suas mãos tocaram a cabeça preservada de Longino, sua visão foi restaurada, e depois de encontrar a cabeça de Longino e recuperar a visão, a mulher levou a relíquia para onde estava hospedada em Jerusalém, manteve-a lá e teve outra visão. Longino apareceu novamente, ficando ao lado dela, e mostrou que seu filho agora estava em um estado de honra e paz, contado entre aqueles no reino de Deus. Longino então lhe deu uma última instrução, pegar tanto a cabeça dele quanto o corpo do filho dela, colocá-los juntos para o sepultamento, assegurando-lhe que seu filho permaneceria em alegria e descanso. Ao acordar, seguiu as instruções da visão. Ela voltou para a Capadócia, onde enterrou seu filho e a cabeça do Mártir Longino no mesmo lugar. Agora, novamente, apenas como uma observação. Essa história não é algo que possa ser verificado como um fato histórico, como você pode imaginar, mas é algo que existe dentro da tradição cristã. Então eu achei que era importante discutir isso neste episódio agora. Hoje, São Longino é venerado em várias tradições cristãs, desde os católicos romanos até os ortodoxos orientais, ortodoxos gregos, rito cristos, tudo certo, tudo certo, tudo certo, e também na tradição apostólica armênia. E há muitas outras igrejas realmente o honram como mártir e como santo.
O dia de festa dele é 16 de outubro e é celebrado com liturgias especiais que geralmente incluem a leitura da crucificação e do seu martírio. Mas algumas das coisas mais interessantes sobre Longino são esses artefatos. Vários lugares afirmam ter relíquias de São Longino, mas o mais famoso é a lança sagrada, ou como os nazistas chamavam, a lança do destino. Existem várias histórias malucas sobre esse objeto, podemos comentar algumas delas. Os 3 lugares que dizem possuir a lança são o Vaticano, o Tesouro Hofburg em Viena e uma igreja na Armênia. Agora, a lança em Viena está longe de ser uma arma de campo de batalha. Ela fazia parte dos regalia imperiais do Sacro Império Romano, e pode ser rastreada até o século 8 ou 9 provavelmente da época de Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano. Ela surge nos registros escritos na Era Carolíngia, quando os governantes realizavam várias ações. Relíquias falsas. Para reforçar sua legitimidade, os imperadores queriam que suas insígnias estivessem ligadas a Jerusalém, ou a paixão de Cristo, ou qualquer elemento ligado à autoridade divina. Assim, possuir a lança que perfurou Jesus Cristo simbolizava autoridade divina e virou uma ferramenta política, em vez de ser apenas uma relíquia cristã. A lança do Vaticano, no entanto, não é exatamente uma lança completa. É um fragmento que veio de Constantinopla depois que ela caiu para os otomanos em 1453. O sultão Bayezid II enviou um pedaço da relíquia ao Papa I Inocêncio V II I durante negociações diplomáticas, embora provavelmente fosse falso. Além disso, é difícil verificar essas relíquias, não é? Você pode, na verdade, ver uma réplica do fragmento na mão do Papa Inocêncio VII. No entanto, a lança armênia possui uma história com uma tradição escrita que é tecnicamente mais antiga do que ambas. A menção mais antiga à lança armênia está em um manuscrito do século XIII chamado Relíquias Sagradas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esse texto afirma que a lança foi trazida para a Armênia pelo apóstolo Tadeu, uma das primeiras figuras associadas ao cristianismo na região. O manuscrito não cita um local exato onde a relíquia foi guardada, mas sua descrição corresponde ao atual Mosteiro de Egardovank ou Mosteiro da Santa Lança, detalhando principalmente o portão do mosteiro. Foi assim que os historiadores conectaram esse manuscrito a essa tradição. Outro fato interessante: a lança na Armênia é exibida anualmente para visitação. Você ainda pode vê-la até hoje, nesse dia de festa específico. A história mais conhecida da lança surgiu na Primeira Cruzada, em 1098, quando o exército cruzado, faminto, ficou preso em uma cidade. Um soldado chamado Pedro Bartolomeu afirmou ter visões e disse que a verdadeira lança estava sob a igreja de São Pedro. Então, os cruzados cavaram o chão e encontraram essa ponta de lança corroída, sem nenhuma característica identificável. No entanto, muitos aceitaram imediatamente porque o moral estava desmoronando e o exército precisava de um sinal. Esse cara sonha e diz: tem uma lança debaixo da terra. Eles cavam e acham. Outros, inclusive membros do alto clero, suspeitavam que ela fora colocada ali de propósito, sem importar o que o objeto era ou sua origem. A descoberta aumentou o moral, e os cruzados logo romperam o cerco. Agora você provavelmente está pensando, sabe, o que todo mundo está pensando, tipo, tudo bem, onde está o verdadeiro? No século XVIII, o Papa Bento também fazia essa mesma pergunta. Ele ouvira que uma suposta lança sagrada em Paris poderia ser igual à mantida em São Pedro. Ele solicitou que um desenho exato da relíquia de Paris fosse enviado a Roma. Depois de comparar o desenho com a ponta da lança do Vaticano, ele concluiu que a ponta da lança de Paris parecia se encaixar na parte que faltava do fragmento do Vaticano, como se elas tivessem sido parte da mesma lâmina. Muitos historiadores modernos apontam que sua conclusão se baseou apenas em comparação visual, sem evidências científicas sólidas. As duas peças nunca foram cientificamente comprovadas como relacionadas. Mas além da lança, a Catedral Ortodoxa Russa de São João Batista em Washington, Distrito de Colômbia, também afirma possuir um fragmento de osso de Longino. No entanto, no Brasil, São Longino desenvolveu um papel muito único, devido ao fato de que suas relíquias foram espalhadas por todo o país. Então ele é conhecido como o santo padroeiro dos objetos perdidos no Brasil. Os brasileiros regularmente invocam o santo e o veneram, e literalmente o chamam São Longino. Quando eles perdem algo importante, eles recitam este canto: São Longino, se eu achar. Literalmente, como objeto perdido, só quer dizer algo como São Longino. Se eu achar o objeto perdido, vou pular 3 vezes.
Essa tradição teria origem em lendas sobre a baixa estatura e a visão aguçada de São Longino, que o ajudariam a encontrar objetos que caem sob o sofá. É meio bobo, mas era assim que isso era usado, sabe, no folclore católico brasileiro. Agora, seja histórico ou não, a prática só demonstra como os santos acabam se adaptando ou sendo adaptados para atender às necessidades práticas de diferentes pessoas religiosas em várias culturas. Agora, o que torna São Longino e sua história poderosos não são apenas os milagres. Claro, isso é, você sabe, milagroso, mas é o quanto a vida dele mudou completamente, certo? Ele deixou de ser um soldado romano que só obedecia ordens e passou a seguir abertamente o que acreditava ser verdade. Mesmo que isso tenha lhe custado o emprego, a segurança e até a vida. Acho que a história é importante mesmo para quem não acredita, para contextualizar como os santos e suas histórias são contadas na igreja. E o que eu acho que Longino simboliza é que ninguém está perdido demais para ser redimido, certo? Tipo, se o soldado que literalmente matou Jesus e deu o golpe final, então qualquer um pode mudar de vida e atender ao chamado para seguir Cristo. Não importa o que tenham feito ou quem sejam, certo? Longino era como um soldado experiente, quase cego, que seguia ordens, matou um homem e acabou se tornando um santo lembrado no mundo todo, com relíquias veneradas em igrejas por toda a parte. Certo? A vida dele mudou porque ele testemunhou algo que o forçou a escolher não o que era fácil, mas o que ele sentia ser a verdade. Na próxima vez que ouvir sobre a crucificação, lembre-se do soldado junto à cruz. E também, se você sabe que perdeu algo, sabe quem? Procure o velho São Longino e certifique-se de pular 3 vezes. E essa é a história do santo que literalmente matou Jesus Cristo. Interessante. Tem muita coisa que eu não sabia, mesmo pesquisando sobre isso, eu não percebi. Como, por exemplo, o tipo de fervor cultural que ele teve no Brasil, que é muito interessante. Como é diferente, tipo, eu sinto que nos Estados Unidos é diferente. A gente fala sobre Santo Antônio, tipo, eu ouço muita gente dizendo: "Ah, Santo Antônio me ajudou a encontrar coisas." Tipo, ele é o santo padroeiro dos objetos perdidos dentro da tradição católica. É curioso, pois há muitas histórias sobre a lança sagrada, como a de Carlos Magno e o Sacro Império Romano. Imperador. Segundo a história, ele tinha a lança sagrada durante as cruzadas e lutava contra as pessoas de sua época, sem nunca perder uma batalha. Enquanto segurava a lança, ele a deixou cair em um rio, segundo a história, e então foi morto. É isso que a história diz. Também dizem que, e de novo, acho que isso provavelmente é um pouco exagerado, mas que Hitler tinha um interesse pessoal na lança sagrada. E que quando os nazistas e o Terceiro Reich realmente entraram na Áustria e você sabe, tomaram Viena. Isso, uma das primeiras coisas que interessaram Hitler foi que ele queria ir à Casa dos Tesouros e pegar a lança sagrada. Agora, novamente, acho que isso provavelmente foi exagerado. Acho que é provável que ele tenha mandado seus homens lá para pegar dinheiro e recursos. Porque eles estavam, você sabe, fazendo um esforço de guerra muito agressivo, e isso foi uma das coisas que eles possivelmente conseguiram. Mas é uma reviravolta interessante nessa história. As pessoas tentam especular, dizem: "Ah, Hitler acreditava que a lança sagrada tinha um poder especial e é por isso que ele a queria." Há muitos elementos ligados a Cristo que viraram folclore, como a lança sagrada, tema de muitas conversas. Até o Tenacious D tem a palheta do destino, que obviamente faz referência à lança do destino ao Santo Graal. Você sabe o que é isso? Eu não sei. O cálice que Cristo usou na última ceia. E é daí que vem, eu acho. Mas é interessante, né? Tantas coisas diferentes surgem disso. Como o folclore medieval sobre Cristo, a crucificação e seus últimos dias. Elas explodem em fenômenos massivos da cultura pop, transmitidos de geração em geração. Longino é uma ótima história, mesmo que você não goste. Elementos do centurião estão na Bíblia, que se você é cristão, pode aceitar como, você sabe, a palavra de Deus inspirada divinamente. Mas mesmo que você saiba, você não seja cristão, ou, sabe, mesmo que você não acredite totalmente em todas as histórias, eu não acredito, na história do demônio pagão, com a língua dele sendo cortada, eu não sou assim, isso é 100% verdade. Não sei como você verifica isso, mas é pelo simbolismo da história. Até quem matou Cristo pode ser redimido. E que ao se entregar a Cristo, você ainda pode aparecer no reino dos céus. Eu acho que tem algo bonito nisso, né?
Então até você, seja qual for o seu pecado, seja qual for o pecado que você está cometendo agora, seja qual for o pecado que você está prestes a cometer, ao fechar o vídeo, aquele pecado que sei que você vai cometer, ainda há redenção para todos nós, para que possamos nos juntar ao coro de Cristo. Esse episódio é divertido, sempre é interessante seguir esses caminhos sinuosos. Cristos, você tirou algo disso? Só que ele meio que representa a ponte entre o mundo romano e a fé cristã primitiva. Quero dizer, acho que ele é tipo o primeiro cristão romano, sabe? Um soldado do Império virou santo, simbolizando a mensagem do cristianismo. É meio legal. Exatamente. E acho que nem sei o nome dele direito. Tipo, eu até procurei enquanto pesquisava, pensei, deve ter uma igreja de São Longino na Capadócia. Acho que não tem. Muito louco, né? Mostre mais respeito pelo meu garoto. Ele está lá atrás, enterrado com esse cara. Essa história com a moça é insana. Tipo, foi uma semana difícil. Ela vai cega a Jerusalém tentar recuperar a visão, perde o filho, sonha, acha uma cabeça decepada e a leva. Essa história é bem quixotesca. Se já ouvi alguma, essa se destaca. Além disso, com tantos nomes de santos, ninguém usa o próprio nome, Longino. Você tem razão. Esse seria um bom nome, Longino, sabia? Minha crisma. São Simão de Cirene, o homem que ajudou Cristo enquanto ele ia para a crucificação, ajudou a carregar a cruz. E foi aí que o CrossFit foi inventado. Isso é ruim, Cristos. Não ria, você está errado. Isso nem é engraçado. Espero que vocês tenham aprendido algo. Se você é um estudioso religioso e eu errei alguma coisa, por favor, deixe um comentário. Foi mal. Se você é apenas um cara como eu que se interessa por história religiosa, me diga o que achou. Por favor, deixe um comentário. Gostaria de saber, se você é cristão, isso é novidade? Se não for, aprendeu algo novo. O que acha? Na sua religião ou tradição de fé, há algo que se encaixe nessa história? E claro, se você gosta desse canal, tem uma boa sensação de que provavelmente vai gostar do History Camp. Lá a gente faz mergulhos profundos em tudo o que já aconteceu, de verdade. E também você pode conferir o canal principal, Camp Ganon. Lá a gente faz entrevistas longas com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Professores de verdade de Yale, Harvard, Devry, todo tipo de gente inteligente e pessoas com histórias de vida interessantes e malucas. E a gente também faz vários mergulhos profundos em assuntos diversos por lá. E claro, você pode me ver na estrada. Mark Ganon ao vivo. Vou passar por várias cidades, fazendo uma hora inteira de stand-up perfeito, como minha mãe chama. E além disso, você também pode ir ao Camp RD. Se quiser pegar os threads, pegar algum merch. Temos uma coleção nova, a coleção UFO. Está incrível. Posso dizer que lá tem de tudo. E claro, este é o acampamento Religião. Fazemos isso todo domingo. E se você se inscrever no canal, isso realmente nos ajuda. Ajuda a manter o fogo aceso, mantém as luzes acesas. É isso, vamos colocar Cristos em um Bentley. Esse é o objetivo. Certo, uma inscrição de cada vez. Isso significa que vocês precisam preparar os dedos e começar a clicar nesse botão de qualquer jeito. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio do Acampamento da Religião. Vocês são sempre bem-vindos na tenda e eu vejo vocês no próximo domingo. A paz esteja com vocês.